Olá, gente. Eu estou hoje aqui com o Matheus Marcílio. Ele é desenvolvedor de software e entusiasta de design. Está na área profissionalmente desde 2010 e já trabalhou com JavaScript, Ruby, CoffeeScript, TypeScript, Go, Rust, Clojure e ClojureScript. O Matheus também foi instrutor do Dano Degree de React da Udacity, instrutor do Senai, e durante a maioria da sua carreira trabalhou em startups, desde em estágios bastante iniciantes até lugares próximos de break-even. Atualmente ele está na RunOps, tentando melhorar a vida de desenvolvedores de software e DevOps. Enquanto isso, ele leva uma vida dupla de ciclista e montador de bicicletas. Matheus, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, é um prazer enorme ter você aqui. E a pergunta que eu sempre começo o nosso papo aqui com nossos entrevistados é: como é que foi o teu começo? Como é que você viu que computação e programação era algo que te interessava? Bom, Marcelo, eu que agradeço o seu convite, primeiro de tudo. Muito obrigado por me fazer esse convite. Super prazer estar aqui. Eu acompanhei os episódios do Dachuca, que é um conhecido próximo meu, achei sensacional. Então, estou feliz de fazer parte aqui também. Eu estou num momento interessante, você fez essa pergunta agora, né, de como é que foi meu início. Eu tenho um irmão mais jovem, ele tem 23 anos, e ele veio nos últimos 2 anos estudando bastante para entrar na área, né? E não só acho interessante lembrar do meu início, mas comparar até com o do meu irmão agora que você me fez essa pergunta, quando eu comecei em 2010 na área, não tinha tantos atalhos quanto tem hoje, assim. Era um pouco mais complicado a interpretação do profissional na área, que esperava-se que tinha alguma experiência para poder entrar, e não tinha uma comunidade tão forte que tentava vencer a batalha de que o profissional júnior possa chegar numa empresa sem saber muito. E até um pouco diferente do que o meu irmão tem visto hoje, é que hoje ele entrou sabendo programar um pouquinho já, e isso já era um imenso diferencial. Eu achei sensacional, assim, não querendo diminuir o meu irmão, eu na época também era tão fraco quanto ele, mas eu olhei pra ele e falei assim: cara, você não sabe nada, eu precisei, sabe, me ferrar indo mais um monte do que você para conseguir alguma coisa, mas não tô vendo isso de uma forma ruim, vejo de uma forma bem positiva, porque de um lado é um mercado que tem muita falta de profissional e as empresas vão precisar abrir mão um pouco da experiência dos profissionais hoje em dia, diferente como era quando eu comecei. Ainda o mercado de startup estava iniciando, né? Estava tendo um boom, pré-boom das startups, e aí foi um pouco mais complicado a minha ingressão no mercado de trabalho. Eu lembro que eu fiz um estágio, porque eu ingressei na faculdade, não cheguei a concluir, mas quando eu saí desse estágio, eu saí para tentar empreender, porque o estágio me pagava uma merreca, né? Então, era bem puxado. Em 2010, meu estágio me dava R$ 600 por mês, mais uma ajuda de custo aqui e ali, não dava muita coisa, assim. Eu tentei sair para empreender com um amigo, achando que a gente ia estourar. Não deu muito certo, a gente estourou só o nosso bolso mesmo. Foi tudo nada muito agradável financeiramente. E aí eu precisei correr atrás de um emprego, né? Pelo menos eu tinha um estágio. Eu sabia programar porque eu fiz Senai, então eu tinha algum background mais técnico. E mesmo assim eu sofria. Eu cheguei a conhecer um lugar assim que o dono dessa agência gostou muito de mim, porque um amigo meu trabalhava lá, só que ele não tinha como me contratar. Lembro que eu falei para ele, falei: cara, você não precisa me pagar um salário, não. Me dá um VR e um VT, e eu tenho um monte de freela que eu tô pegando aqui, eu trago freela pra agência aqui, eu ganho uma parte, não precisa me contratar, só me dá um lugar aqui para eu trabalhar e trazer as coisas, e aí a gente cobra os freelas e você ganha, na agência ganha, eu ganho, e aí se der certo, você me contrata. Esse cara achou isso tão sensacional, assim, ele abriu uma exceção ali, me falou que podia me pagar um valor de salário bem baixo, o cara só agradecia do salário, eu achava que já ia ser sensacional, que eu ia ganhar um salário. Mas ele me deu um salário baixinho, que era o que dava para ele pagar, e eu trouxe os freelas, a gente fez um monte de coisa, trabalhei 1 ano nesse lugar, até partir para o próximo desafio. O início era tanto o meu quanto dos meus colegas, era bastante parecido com esse cenário, assim, que eu me lembro. Era puxado, era, sabe, correr atrás de conseguir um monte de coisa, era se matar para poder conseguir um emprego, assim, então era você abrir mão do que é mínimo só para poder conseguir trabalhar. Eu não vou colocar isso de uma forma triste nem nada, porque eu tive alguma coisa ali, por mais que eu estivesse sozinho em São Paulo, porque minha família não é daqui, eu tive algum apoio e consegui fazer bastante coisa acontecendo, coisa que traz bastante esse orgulho para mim de hoje em dia, né, do que eu tentei ser no passado, que eu precisei realmente com 18, 19 anos de idade fazer cosplay de adulto, sabe? Foi por um lado triste, sofrido, corrido, trabalhar um monte, virar noite, fazer freela para poder conseguir pagar um aluguel bem ruim, mas do outro acho que foi uma experiência extremamente válida, sensacional, assim, que eu não mudaria nada. Muito bacana.
E você mencionou VT e VR para os nossos ouvintes que não entendem isso, acho que é Vale Transporte e Vale Refeição, correto? Correto, correto. E você mencionou também o Senai, né? O que você estudou no Senai que te ajudou de alguma forma? Eu fiz um médio técnico no Senai, que ele hoje não existe mais. O nome do curso se chama Engenharia Mecatrônica, só que é um técnico, né? Não é um superior, é Engenharia Mecatrônica e Automação Industrial. E hoje esse curso foi super dividido, hoje tem o automação industrial, eu acho que eles têm um mecatrônica, e a grande diferença desse curso era que se você cursasse a Universidade do Senai, eu não ia precisar fazer no nível superior nem o cálculo 1, 2 e 3, e nem o física 1 e 2. Desenho técnico, algumas coisas também não precisava fazer, porque o curso ele tinha uma carga horária pesada, e o ensino do curso ele era introdução à engenharia, como se você fosse seguir estudando engenharia. Claro que esse currículo não valia para outras universidades, né? O Senai criou isso para que se você quisesse continuar a engenharia no Senai, no curso superior, você poderia não fazer cálculo 1, 2 nem 3, que já seria sensacional, porque não sei de quem está ouvindo já fez cálculos. O cálculo não é uma experiência agradável. Realmente era um diferencial, mas esse foi o curso, um curso muito bom de engenharia mecatrônica que eu fiz durante o ensino médio. Eu estudava numa escola no Rio Grande do Sul, e meu pai é de lá, eu morei durante a adolescência lá com ele. Durante a tarde, eu ia para o Senai e fazia o curso técnico no Senai. Matheus, conta para os nossos ouvintes aqui um pouquinho o que você aprende em engenharia mecatrônica. Você mencionou cálculo e tal, mas tem a parte técnica. O que você aprendeu nesse curso de mecatrônica? Bom, é um curso bem próximo do de mecatrônica, para quem quiser olhar a grade online no Senai, esse deve estar disponível. Mas ele é um curso bastante orientado para fazer operação em fábrica, porque o Senai ele é focado na indústria, o I no final é de indústria, então ele é para formar um técnico capaz de operar máquinas pesadas e complicadas em fábrica e ter capacidade também administrativa. E aí essa pessoa vai se especializar no que ela achar mais interessante, né? Ou na fábrica, na operação do negócio, ou então dentro de uma parte mais administrativa. Mas nesse curso a gente tinha coisas como desenho técnico, era bastante puxado, a gente teve computação, a gente realmente teve aula de computação, computação 1 e 2, se não me engano, onde a gente aprendia, que tem um conhecido meu gosta de falar, escovar bit. Depois de computação, a gente aprendeu CNC, que é comando numérico computadorizado, que é o que é usado em torno mecânico para poder fazer usinagem de peça. É um comando estruturado, baseado em 3 eixos ali, aquilo tudo que a gente odiava em matemática no ensino médio. E aí, as aulas de cálculo e física eram complementares para esse ensino, né? Para você conseguir fazer esse papel, mas para poder conseguir conversar com o engenheiro do que você vai fazer. Então, a gente tinha aulas também de, por exemplo, gestão de projeto, que isso contribuía bastante para a gente construir o que a gente estava fazendo. Foi ali que eu conheci Scrum, inclusive, em 2008. Foi pelo Senai, foi sensacional. Às vezes as pessoas não sabem o quanto que o Senai é super avançado no que ensina ele, muito bom na qualidade de ensino. Tivemos aulas de eletrônica, né, antes de eletrônica elétrica, a gente teve aula de programação de microcontroladores, a gente teve aula de pneumática hidráulica, que é toda a parte de pistões para poder fazer automatização de fábrica. A gente teve aula de robótica, a gente teve aula de resistência de materiais, a gente teve português e inglês técnico. Nessa de resistência de materiais, a gente aprendia coisas sobre uma palavra que eu acho super bonita até hoje, ductibilidade, né? Que é quão duro é um material, resistência dele, como é que ele se aplica, né? Qual é a diferença de aplicar uma liga de alumínio de outra, um aço, como é que eles se comportam, o que é uma fusão química, quando que isso acontece. E diversos aspectos da computação vieram nas aulas que eu comentei de pneumática, hidráulica e programação de microcontroladores. Elas estavam muito conectadas porque você usava microcontroladores. Então, você programava microcontroladores para controlar sistemas pneumáticos e hidráulicos para controle de processo de produção de fábrica, sabe? Você vê aqueles pistões avançando, voltando, tirando peça da esteira. Então, tudo aquilo dali é uma série de sensores que ficam conectados num microcontrolador e que você precisa programá-los para eles agirem daquela forma. Começamos com Assembly, que é horrível, não recomendo a ninguém. Depois a gente aprendeu C. Depois de C, que foi um pouquinho melhor, a gente aprendeu C++. E tudo isso aplicado à programação em placa PIC. Quem não conhece PIC é como se fosse uma alternativa ao Arduino. E o Senai usava PIC para poder fazer seus projetos. Dentro dessas aulas a gente aprendeu a programar em placa PIC desde Assembly até C++. Foi, cara, incrível, sensacional, um puta de um curso. Super puxado também.
E é um curso bastante completo, que prepara pessoas para poder fazer trabalhos bastante complicados. Tanto que, graças a ele, eu aprendi a programar e o meu diferencial imenso que me fez conseguir um trabalho na época é que eu sabia programar. Você tinha que saber programar. Então, esse curso foi incrível. Uma pena que ele foi desmembrado. Ele, como ele é hoje, não existe mais, mas eu acho que muitos cursos do Senai, ainda no nível técnico, se você continuar na Universidade do Senai, você tem esse aproveitamento de currículo. Ainda acho que eles fazem isso. Esse é o quanto que eles confiam na qualidade da educação técnica deles. Perfeito, e é bacana que essa exposição que você teve, não só a programação também, mas essa programação de microcontroladores e essa exposição também a processos industriais, né, controle de equipamento de fábrica e tudo mais. E bacana também que o Senai, de uma certa forma, aí abriu as portas para você para começar a tua carreira na programação, ainda que aprender o assembly pode ter sido doloroso, mas começou aí a tua iniciação, né, o teu aprendizado na programação que abriu outras portas para você. E você, depois do Senai, você fez faculdade? O que você fez aí depois do Senai em termos de ensino? Bom, depois do Senai, eu entrei num curso de propaganda e marketing. Foi horrível. Não gostei desse curso nem um pouco, mas era porque uma tia minha se propôs a pagar os primeiros 6 meses. E aí era uma oportunidade sensacional, sabe? Faculdade de graça. Por que não, né? Foi inclusive graças a toda essa função que eu consegui aquele meu estágio, e porque com o estágio você só consegue na faculdade. Eu fiquei 1 ano, tentei ali, depois ainda manter o curso, não gostei, e aí eu mudei para estudar o que eu sempre quis estudar, que é design. Uma parte triste do ensino no Brasil em geral é que, infelizmente, hoje você vai ter só algumas pequenas opções de ótimos cursos. Então, ou você vai pagar caríssimo numa universidade super cara, tem várias aqui em São Paulo que eu poderia citar como exemplo, mas são mensalidades na casa de R$ 3.000 para começar. Ou então você vai tentar uma universidade federal, que são super difíceis de acessar, e ainda assim, muitas delas, elas, infelizmente, elas sofrem de uma precariedade de equipamento para poder ensinar design. Então, eu entrei numa universidade mais simples e acessível, e eu fiquei muito frustrado com o ensino. Se é uma coisa da universidade mais simples, se seria diferente de outra universidade, eu nunca vou saber. Mas eu gostaria muito de ter entrado numa universidade de referência em design e não conseguia, não era possível financeiramente. Quando eu fiz essa movimentação para ir para design, eu fiquei também 1 ano na universidade, desisti novamente, não consegui concluir, não consegui me satisfazer, não me sentia desafiado. Até tem uma frase do Elon Musk, eu não sou uma pessoa que concorda com ele muito, mas tem uma frase dele que eu achei sensacional, porque é o reflexo da minha experiência da universidade. Uma coisa do tipo, sim, ele tem certeza que a faculdade serve para uma coisa, provar que você é capaz de ir até o final de uma tarefa muito chata. Esse foi o reflexo da faculdade para mim, infelizmente, porque eu gostaria muito de ter ido mais além no ensino superior. Eu acho que a área de pesquisa, ela é muito interessante, eu gosto bastante da área de pesquisa. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é mestrando em física, a gente perde horas conversando sobre o que é consciência, o que é livre-arbítrio, que são questões fundamentais, assim, de neurocientistas estudados em deep learning hoje em dia, que a gente divaga por horas, assim, eu acho fenomenal essa área de pesquisa, mas eu nunca consegui desbloquear isso, infelizmente, porque eu nunca consegui ir até o fim de uma universidade, nunca tive paciência para ir longe, mas as tentativas principais foram essa de propaganda e marketing e depois design, que acabaram de forma frustrada para minha carreira acadêmica. Bacana. E, Matheus, voltando aqui para o teu estágio do começo lá que você foi para a empresa, que o cara te dava vale transporte, vale refeição, e você trazia uns freelas e tal. Como é que foi a evolução a partir dali? Como é que foi que você falou para mim que você foi instrutor do Senai e você também teve um nanodegree da Audacity, né? Como é que foi isso? Como é que você chegou a virar instrutor também? Como é que foi essa tua evolução profissional desse comecinho assim de não fazer muito dinheiro, não fazer grande dinheiro e começar a ter a oportunidade de ser instrutor no curso como do Senai, que é de suma importância para todos aí. Como é que foi essa evolução? Conta pra gente, por favor. Olha, o resumo dessa evolução é anos e anos e anos de muito trabalho. Nessa época, o que era muito alto, muito hype, era Flash. Estava no final da sua grandeza o Flash. Ele foi muito mais forte, um pouquíssimos anos, que 2007, 2008 foi muito forte. 2010 ele ainda estava vivendo o final da sua hype. Bastante interessante porque trazia o Flash junto comigo, porque eu acabei conhecendo, eu falei, eu quero trabalhar na área de web developer, então vou aprender esse tal de Flash aqui. Cara, dali, trabalhar numa agência é você fazer tudo, e mais um pouco, e por várias horas.
Então, aquele foi um início legal porque ele desbloqueou uma série de coisas em mim, né? De mexer em servidor, de mexer em front-end, de mexer, cara, em tudo, assim, sabe? Em vez de fazer uma API, fazer um Excel na nuvem, que você consegue extrair informação. Foi bastante gambiarra, bastante coisa que me fez aprender o que é gambiarra, bastante coisa que me fez evoluir. Dali, eu segui para mais agências, eu passei por mais outras 2 agências, uma bem pequena, uma que era bem legal de trabalhar, porque eram 2 fundadores, eu e uma colega minha de trabalho, que ela era designer, eu era o desenvolvedor, ela era designer, e 2 fundadores que eram também designers. Ali também foi bem parecido, cara, desenvolver site, desenvolver coisa legal, sabe, fazer animações sensacionais, isso em 2011, 2012, desenvolver animações e coisas assim que as pessoas ficassem de boca aberta numa internet onde não tinha CSS3, não tinha animação, não tinha essas coisas, era tudo muito travado para você conseguir fazer algo muito legal. Então a gente tinha que se virar nos 30 para poder fazer muita coisa ali ainda. Depois disso eu fui para a última agência em qual eu passei, funcionavam como uma produtora digital. Ali teve muito projeto bem bacana, porque eles tinham bastante trabalho com eletrônica, e eles tinham um time de eletrônica, então a gente fazia muita experiência integrada, que deixava tudo muito mais legal. Então teve até um pouco da minha experiência no Senai, que eu conseguia conversar com o pessoal de eletrônica bem, porque eu conhecia sensores, eu conhecia hardware, apesar de eu não gostar. Todo mundo que às vezes meus amigos falam, pô, mas você fez um puta curso, cara, por que você não pega sei lá, um Arduino, um Rasp e faz alguma coisa, um Raspberry, né, você faz alguma coisa na sua casa? Eu falo, porque eu não gosto de hardware, cara. Eu vivi demais esse trauma para poder continuar nele, mas eu conseguia conversar com eles. E então a gente tinha um papo técnico bacana, e ali a gente desenvolveu um monte de projetos sensacional, desafiando a realidade como desenvolvedores vivia numa web muito limitada. Foi depois dessa agência, essa produtora digital, na qual eu fui para a minha primeira startup, essa startup chamada RunRanit, que é um software de gestão de tarefas brasileiro. E ali eu coloco eles como o grande marco na minha vida de que eu não sabia desenvolvimento web. Sabe, eu sabia programar, mas eu não sabia desenvolvimento web. Não sabia como é que era realmente desenvolver um sistema, nem desenvolvimento de software eu sabia. Foi ali que eu cheguei e o pessoal basicamente falou para mim que senta aqui que agora eu vou te ensinar um negócio. E a gente trabalhava lá com Ruby on Rails, ainda tinha um resquício de CoffeeScript, só que estava todo mundo migrando para JavaScript com Backbone e Marionette. O garotada de hoje em dia não faz nem ideia do que isso significa, nem querem saber o que isso significa, porque não foi uma experiência agradável. Era o primeiro pai do SPA moderno. Não dá para falar que é o pai do React, porque estruturalmente eles são muito diferentes. Mas antes do React ser o React, antes da gente conhecê-lo, antes de conhecer Vue, antes de conhecer Angular, esse monte de coisa, Angular tinha presença já, Angular já tinha faz tempo, mas o Backbone é quem era o grande robusto framework para criar single page applications na web lá atrás, em 2013, 14, 15. Ali foi uma grande escola de aprender realmente, assim, de eles desbloquearem uma série de coisas de como o computador funciona, que eu tive lá atrás de um estudo técnico mais formal para o mundo comercial, e o que é realmente software comercial. Muita gente não sabe separar o que é um software comercial de um software de outras características, como, por exemplo, um software acadêmico. E ali foi onde eu consegui colocar um marco, quebrando a cabeça e não entendendo quase nada. Era tudo muito complexo, muita coisa. Foi mais uma aula, uma grande escola de 1 ano do que qualquer coisa. Só que quando eu saí de lá, eu fui para mais algumas startups, tive uma passagem breve por uma, que acabou não dando certo porque era muito early stage e eles não estavam conseguindo manter um salário pro pessoal depois de receber investimento e deu tudo certo com eles, mas não estava casando com o time, eu adorava trabalhar lá. E aí eu fui para uma outra startup, onde a gente começou a implementar, ainda era Ruby on Rails, mas a gente já tinha React, então eu comecei a implementar bastante React, isso foi em final de 2015, se eu não me engano. E a gente começou a implementar bastante React, o que a gente tinha lá dentro. A gente tinha esse Ruby on Rails, em que a gente dava manutenção. Foi bastante tempo dando manutenção nesse sistema, por muito tempo. Bom, aí, enquanto eu estava nesse lugar, tive a oportunidade de conhecer um amigo num evento, que ele veio da Suécia para o Brasil, e ele estava vindo para poder tocar um time novo na Evino, na época. Ele me conheceu nesse evento porque eu palestrei sobre programação funcional. Na época eu comecei a fuçar nisso e comecei a gostar bastante. E eu fiz meus estudos por conta e quis compartilhar, apresentei o pessoal do Front em Sampa e eles me convidaram lá a apresentar, fazer uma palestra sobre o assunto. Foi divertidíssimo, super legal. Apresentei, ele veio falar comigo, ele falou, pô, tô montando um time para trabalhar com React, você falou que você tá trabalhando com isso, vamos trocar uma ideia. Foi bem assim, sabe, bem aqueles cold call, né, que o pessoal chega em você, cara, vi esse negócio ali, vamos trocar uma ideia, tô montando um time.
E a gente depois se encontrou para uma janta, a gente começou a conversar, ele me explicou o que ele estava fazendo. Foi, assim, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive, que eu comecei a me sentir, assim, que eu tinha conseguido, que as coisas estavam indo bem. Porque foram, até esse momento, 6 anos de trabalhar e sempre me preocupar com o emprego. E nesse momento foi o momento em que eu comecei a perceber, porra, será que agora que as coisas estão dando certo mesmo? As pessoas agora vão conversar comigo para me chamar para trabalhar, não preciso mais correr atrás e ficar fazendo gestão da minha ansiedade para querer trocar de emprego. Foi o primeiro momento que eu comecei a acessar isso e falar, nossa, que legal, cara. Alguma coisa está acontecendo. E eu achei incrível aquilo, comecei a conversar com ele pra gente ver o que ia fazer. Eu topei o desafio, era para entrar, formar um time para poder fazer o novo site, o novo e-commerce da Ivino. E aí a gente fez um trabalho incrível com uma galera, foi muito legal, a gente trabalhou com React. Como era um e-commerce, a gente precisava fazer server-side render, né, que é carregamento do servidor para SEO funcionar, né, para o Google achar o site, né, em termos simples. E então a gente teve que adicionar, início de 2016, uma série de coisas que hoje parece assim, um negócio trivial, mas no início de 2016 isso era quase que uma magia negra ainda, sabe? Ainda se discutia sobre a possibilidade na comunidade de fora do país, na comunidade que fala inglês, sobre como fazer isso, mas era tudo muito experimental. Então a gente teve que fazer tudo isso, implementar na mão, fazer muita coisa acontecer. No final de 2017, 2018, essas coisas começaram a ficar mais comuns. E a gente implementou isso bem antes, então pô, é muito legal falar que a gente estava, digamos, à frente do nosso tempo, que a gente apostou nessa ideia. Não que a gente tenha contribuído muito para fora, eu lembro que eu liberei boilerplates, como fazer alguns setups na internet, compartilhei com as pessoas como fazer isso, mas a gente ter apostado num negócio que deu certo foi bem legal. E aí foi na Evino que apareceu a oportunidade de ambos, tanto de ser instrutor no Senai, quanto ser um dos instrutores do React Nano Degree, que a Udacity estava trazendo ele para o Brasil. Tudo aconteceu bastante próximo ali. Eu fui instrutor no Senai para poder tocar cursos paralelos e complementares para o pessoal do curso técnico, que tem o técnico de desenvolvimento web. Eles mudaram agora, mas era aqui no Senai do centro de São Paulo, na Santa Cecília. E o Udacity foi através também de eventos de tecnologia, em que uma das pessoas da Udacity entrou em contato comigo porque viu uma palestra minha sobre o tópico, falando que estava trazendo o React Nano Degree para o Brasil, precisava de instrutores brasileiros para apoiar os alunos, porque eles iam estudar em cima do conteúdo dos Estados Unidos, porém com legenda, e precisavam de apoios e gente que conseguisse ajudá-los a desenvolver exercícios, fizessem atividades complementares, conseguisse revisar o trabalho deles, conseguisse apoiar, instruir. Essa foi a evolução, assim, de entre você começar na carreira e ser instrutor em algum lugar. Não foi uma tarefa simples, não foi só habilidade também, sabe? Foi você estar presente em comunidade, você estar lá na frente das pessoas, você ser reconhecido por alguma coisa, você conseguir mostrar seu trabalho. E aí, assim, as oportunidades começam a aparecer, sabe? Não tem um pessoal que fica pesquisando quem sabe mais disso ou daquilo. Às vezes tinham pessoas mais capazes do que eu na época que podiam tocar o assunto melhor. Mas a vantagem de eu estar na linha de frente com uma das pessoas na comunidade brasileira sobre o tópico me ajudou demais em ser instrutor nessas instituições e estar na frente dos projetos que essas instituições queriam. Muito bacana. E, Matheus, tem várias coisas aqui nessa sua história, nessa tua trajetória aqui para a gente explorar aqui. Eu vou te perguntar daqui a pouco um pouco sobre startups, mas eu queria, só para a gente conversar um pouquinho sobre outra sigla aqui, que você mencionou SPA, né, Single Page Application. Dá para você explicar para os nossos ouvintes aqui, que não necessariamente são profissionais já, mas são pessoas que estão ainda começando na área, estão dando os primeiros passos, o que seria uma SPA? O que seria isso em relação a outros produtos que a gente pode produzir? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Acho que a forma mais resumida que eu conheço do assunto é que, naturalmente, na web, quando você clica num link, ele te direciona para uma nova página. Isso significa que um servidor responde, você pede para um servidor uma informação e ele te devolve uma página HTML inteira. Um SPA, ele chama-se de Single Page Application porque não existe esse processo entre o servidor a toda vez que você troca de URL. Existem formas de você navegar sem precisar desse servidor. Você navega na mesma página que não eram possíveis há um tempo, não tão pouco tempo, há bastante tempo atrás. Essa é a principal diferença. Uma, você precisa do servidor para se comunicar, então você bate no servidor pedindo por uma rota, ele te devolve um HTML, o servidor gerencia tudo isso.
E aí hoje você vai carregar uma URL, ele vai te dar um HTML uma única vez, e aí quando você clicar em algum lugar, dentro daquela página ele vai carregar os recursos que você precisa sem precisar atualizar a página. Por isso que é Single Page Application, né, que é tipo, uma aplicação de uma única página, mas ele muda as rotas, as URLs no navegador, porque existe uma API que o navegador disponibiliza para você fazer toda a gestão de roteamento dentro da sua aplicação. Mas essa é a principal diferença, não existe nada mais complexo do que isso. Hoje você só, não só hoje, mas há um tempo atrás, você já conseguia fazer isso e as coisas foram cada vez mais se transformando em single page application. Hoje, quando você usa React, como por exemplo React Router, na prática, de forma bem simples, você está fazendo um single page application. Se você depende que o seu servidor te responda HTML sempre, você está fazendo uma página normal. A diferença é que a outra, você não precisa desse servidor para toda mudança de página. Perfeito. E, Matheus, você tem aí já bastante experiência com startups e trabalhou em várias. Conta pra gente um pouco sobre o ciclo de vida de uma startup. Conta pra gente o que ela se diferencia de outras empresas tradicionais. Bom, colocar de uma forma bem resumida, uma principal diferença, e eu entro um pouco no detalhe. A única diferença entre uma startup e uma empresa é que ela sabe que ela vai morrer. Então ela precisa correr rápido e errar rápido para poder fazer com que isso ou não aconteça, ou que ela atinja um break-even, que é o termo usado para quando uma startup ela se paga. Ou ela corre o suficiente para conseguir mais investimento, para ela durar mais tempo, para tentar bater break-even. Então são esses dois cenários que ela tem. A terceira opção é morrer, acabar o dinheiro do caixa. Ela é uma empresa que ela é uma aposta, ela é uma ideia. As pessoas que investem em startup, elas são quem apostam nessas ideias, e os donos dessas startups, eles têm uma única obrigação de fazer aquilo acontecer. E aí tem alguns modelos de negócio de como tocar uma empresa como startup. Eles são bem próximos, tá? É muito difícil de explicar a diferença disso, mas é que você pode tentar fazer com que a sua empresa bata o break-even o mais rápido possível, porque pode ter uma estratégia de investimento, pode ter uma estratégia de mercado por trás disso. Então você vai receber uma rodada de investimento, essas pessoas que investiram em você, elas na prática estão comprando uma parte da sua empresa, então você tem uma ideia, as pessoas falam, pirei na sua ideia, quero fazer isso acontecer. Vou te dar aqui $200 mil para você me dar em troca 5, 10% da sua empresa e você fazer isso acontecer. Então agora você tem $200 mil de caixa e precisa rodar com essa empresa e testar essa ideia. E esse período geralmente é chamado de aceleração. Em seguida tem um outro investimento que é chamado de seed. Seed é de semente. Geralmente é comum esses investimentos serem em torno da casa de $1 milhão. E aí, algumas pessoas ouvem que eu falo, nossa, isso é muito dinheiro. Mas não é tanto dinheiro assim. Se eu não me engano, um time de 5 pessoas de desenvolvimento de software e design, 5 pessoas vai ter uma pessoa ali, um PM, designers, desenvolvedores, em algum equilíbrio, não sei quantos para cada lado ali. Esse time custa em torno de $1 milhão por ano, né? Isso considerando um salário alto numa empresa, não sei o quê. Então, assim, não é tanto dinheiro assim. Então, você tem que se virar nos 30. E então você tem $1 milhão agora para fazer a sua empresa em 1, 2 anos chegar em algum lugar. E aí você pode fazer isso tentando aumentar seu faturamento, que era o que eu estava explicando agora, para poder fazer break-even, significa que quanto você gasta e quanto você fatura é elas por elas. Então você não precisa necessariamente do investimento para rodar. Agora você pode só buscar lucro, você está se pagando. E a outra estratégia, ela não deixa de invalidar a do break-even, mas a outra estratégia ela faz o break-even ficar muito mais longo. As empresas elas rodam com investimentos, dando prejuízo, mas é porque o interesse da empresa, dessa startup, não é bater break-even, é atingir uma massa de clientes, é atingir um número específico de vendas, é ter uma presença de mercado, e é uma escolha consciente dos investidores e dos donos da empresa que eles vão ter um valor X de prejuízo, baseado no dinheiro em caixa que eles têm, no mesmo ciclo, que alguém chega a te dar um X dinheiro por tantos por cento da sua empresa, e eles vão ter um período para poder torrar esse dinheiro e vão precisar correr atrás de mais investimento de tempo em tempo, mas isso é uma estratégia que muitas empresas fazem, se não me engano, assim, no Nubank ainda não dá lucro, eles gastam muito dinheiro, mas por trás das contas ali eles têm fundos de investimento gigantes. E isso não quer dizer que eles são melhores ou piores, isso é uma estratégia deles e é baseado nesse ciclo de investimentos que é definido o valor da empresa. Quando você inicia a empresa, voltando para o seed, você geralmente contrata pessoas pagando um salário mais baixo, né? Porque senão, imagina, você vai contratar 5 pessoas que te custam $1 milhão, você tem, em um ano, você tem um ano de vida, então você precisa aumentar isso.
vai tentar contratar um time de pessoas que você confia bastante, de indicação, para ganharem menos, e você dá para eles stock options, que é uma espécie de ações da empresa, que você tem que ficar num tempo para poder desbloqueá-lo, ou às vezes você realmente tem uma parte da empresa. E aí essas pessoas, na empresa, elas viram sócias, têm um pedaço. Quando a empresa recebe um investimento maior, por exemplo, a empresa vai receber um investimento de 10 milhões de dólares, e os investidores estão pedindo 20% da empresa por esses 10 milhões de dólares. A empresa antes, ela tinha um valor de mercado que era baseado no investimento. Quando uma proposta dessa chega, agora a empresa ela vale 50 milhões de dólares, porque se 20% da empresa vale 10 milhões de dólares, 100% da empresa vale 50, e é assim que é definido mais ou menos o valuation. Essa é uma forma mais comum de definir valuation. Às vezes as pessoas redefinem seu próprio valuation com outras estratégias, até com investimento, mas esse é um tópico muito profundo para entrar. E a startup, ela precisa desse ciclo de investimentos. Esse ciclo de investimento beneficia todo mundo na cadeia que investiu na startup, desde o acelerador lá atrás até quem fez o seed, as pessoas que entraram num estágio bem inicial e tem uma pequena parcela da empresa, e assim por diante até ela cumprir a sua estratégia, que ninguém sabe a estratégia da empresa no início dela, eles vão definindo ao longo do prazo, mas em geral o ciclo da startup é passar por esses períodos de investimento, uma aceleração, um seed, aí vem série A, que é um investimento, por exemplo, que eu citei de 10 milhões de dólares, geralmente é um investimento que chama série A, aí tem série B, série C, e isso é baseado no número de investimentos que é feito, e o foco da startup é não morrer, é tentar fazer com que o dinheiro que entrou em investimento, ele aconteça, e que a gente consiga bater todas as metas que a gente quer como empresa, ter toda a presença de mercado que a gente quer ter, atingir toda a estratégia que a gente pensa em ter, para a gente atrair ou mais investidor, para a gente continuar fazendo isso, ou a gente chegar no faturamento que a gente deseja e o investimento se valer. Então, tem essas duas formas disso acontecer, né? Esse seria um ciclo de vida de uma startup. E aí, por final, se tudo der errado, a startup morre, faliu e um monte de gente perde dinheiro com isso, mas não tem como falar que não faz parte. Perfeito. E, Matheus, é bem interessante que você tem essa tua experiência de programação, né? Você falou aqui que você trabalhou já com várias linguagens diferentes, desde o Assembly até Rust, Clojure e Go. E você tem esse seu lado de empreendedor, de startup, entender de business, entender de orçamento, entender de custo, entender de lucratividade, o ciclo de vida da startup. Como é que você concilia o seu lado de desenvolvedor, o seu lado de botar, vamos dizer assim, a mão na massa como programador com o seu lado de empreendedor? Como é que você combina essas coisas? Como é que isso funciona para você? Cara, acho que, inclusive, isso é uma das coisas que eu mais valorizo nas pessoas que eu mantenho mais próximo de mim também. É um termo que eu aprendi em 2017, não é um termo mágico, mas entendê-lo de fato foi para 2017, que se chama curiosidade intelectual. Não só curiosidade intelectual, mas é curiosidade intelectual e diversidade intelectual. Significa que você gosta e faz, pratica, o ato de estudar uma diversidade de coisas. Até porque não adianta você ter um conhecimento extremamente profundo em alguma coisa e um conhecimento extremamente raso em todo o resto. Isso significa que você não vai conseguir ir muito longe. Você talvez tenha um conhecimento extremamente profundo em alguma coisa que é extremamente valorizada e alguns lugares vão se encaixar com você e você vai conseguir ir muito longe com isso. Você pode ser, sabe, o maior antissocial do mundo, mas o melhor programador do mundo, ou um dos melhores, e vão ter lugares que vão aceitar você neles, porque é exatamente isso que eles procuram. Tem lugares assim, eu lembro de ter conhecido alguns, mas o que eu acho mais sensacional no mundo é o quanto ele é complexo. E eu quero estudar o mundo do jeito que ele é complexo. Então, não adianta nada você entender profundamente de um assunto. Isso é uma particularidade minha, uma opinião minha sobre o assunto, tá? Eu não acho que existe profundidade num assunto sem você auxiliá-lo com conhecimentos diversos. Muitas decisões em software que eu conheço foram baseadas em conhecimentos da economia, por exemplo. Cara, uma coisa que muito desenvolvedor, muito mais experiente tem uma noção mais fácil disso, e alguns mais jovens, eu incluso, quando era mais jovem, tinha muita dificuldade de entender, era por que a empresa escolhia fazer uma solução ruim, sabe? Por que a empresa está rodando com Ruby on Rails, ou com essa linguagem, ou com aquilo, ou fazendo um negócio errado, sendo que é errado. Existem coisas por trás disso que
quanto tempo custa fazer o certo, quanto que a gente tem de gente em casa que a gente pode fazer errado, mas é um errado que a gente entende o custo dele, a gente sabe que o nosso custo de oportunidade de fazer rápido numa tecnologia não tão boa é mais interessante do que o que seria fazendo com a linguagem ótima o estado da arte. Eu acredito que quando você olha para o mundo de uma forma mais diversa, de uma forma mais curiosa, e você quer descobrir como muitas coisas funcionam, elas desbloqueiam outras coisas no que você já sabe, e você consegue reaproveitar conhecimento muito grande. De um outro lado, eu nunca consegui me adaptar numa empresa tradicional. Acho que não é o ambiente para mim. Então, aí eu acho que é um lado não tão filosófico, bonito da história, aí é um pouco mais sobrevivência mesmo. Meu mundo parece ser um mundo de startups, e para isso acontecer eu preciso entender de como ele funciona. Preciso saber como é que as minhas ações das startups que eu já participei vão se valorizar ou não, como é que funciona o modelo de negócio, como é que eu tomo decisão, porque por numa startup geralmente você não tem um chefe. Pô, a última coisa que o fundador da empresa que eu tenho hoje quer é mandar em mim. A última coisa. Tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar me dizendo o que fazer. Então você tem que saber fazer essas coisas, tem que saber tomar decisão, tem que conseguir analisar, não só economicamente, mas financeiramente, que são coisas diferentes. É como vai tomar uma decisão em software, em produto, em design, sabe, em atender um cliente, em fazer uma série de coisas. Então o dia a dia de quem começa numa startup é basicamente você, cara, programar uma grande parte dele e pensar em estratégia uma grande parte dele também. Se você não souber fazer os dois, não vai funcionar, a área que você está tocando não vai rodar. Essa é a parte não tão bonita, mas sobrevivência do negócio. Você tem que aprender, você tem que fazer. Senão, você não vai para frente. Você consegue ser muito mais específico num tipo de conhecimento e não querer ir para um outro, alguma coisa diferente, uma empresa um pouco maior. Eu ia falar tradicional, mas não é mais tradicional, é uma empresa um pouco maior, onde, sabe, ela tem caixa e gente para cada um ocupar um espaço e não precisar ficar fazendo um monte de coisa, e que talvez seja a posição mais interessante para um monte de gente. Essa não é a para mim. Eu gosto desse universo onde eu tenho que, cara, quebrar a cabeça para fazer coisa que está completamente fora do mundo de programação às vezes. Mas o que eu acho mais sensacional é que quando eu aprendo uma teoria econômica, daqui a pouco ela está fazendo parte das minhas decisões em software com algum sucesso. Então, essa curiosidade que eu tenho em cima da diversidade dos intelectos que pode se adquirir no mundo é o que me faz. Eu não tem nenhum trabalho a mais. Se eu não fizesse dessa forma, eu não saberia o que eu estaria fazendo. Muito bacana isso. E conta pra gente sobre RunOps, como é que você chegou até a RunOps, como é que a RunOps está indo à frente, e qual é o teu papel na RunOps, e o que a RunOps está fazendo para tentar ajudar os desenvolvedores e o pessoal de DevOps. Conta pra gente, por favor. Bom, a RunOps, ela nasceu faz pouco tempo. Ela foi acelerada pela Y Combinator, que é um dos mais conhecidos. Eu não sei se é o maior, eu preciso até pesquisar sobre isso, mas é um dos mais conhecidos aceleradores de startups do mundo. Eles aceleraram Airbnb, todo mundo conhece, é tipo, imenso. Ou Stripe, que talvez nem todo mundo conhece, mas é uma empresa do mundo de pagamentos muito elogiada, muito grande hoje em dia, e uma série de outras empresas sonho que muita gente gostaria de trabalhar e muita gente gosta bastante. Então, o Y Combinator tem uma presença grande. O que eu quero dizer com presença grande é no mercado de aceleração de startup e, claro, quem é acelerado por eles tem seu certo mérito, o que é sensacional. A gente recentemente recebeu um investimento seed, que foi exatamente de $1 milhão para a gente poder tocar, dar forma aos produtos que a gente tem. A RunOps, ela se propõe a fazer um ferramental de acesso a bancos de dados e servidores. A gente fala em produção, mas em qualquer ambiente, mas a proposta é conseguir dar acesso a pessoas que queiram acessar, por exemplo, o banco de dados, que precisa debugar um problema, achar um dado no banco de dados, mas a empresa não quer disponibilizar um acesso direto, nem que for só de leitura para um banco de dados, porque isso pode significar uma brecha de segurança. E uma solução intermediária para poder fazer isso é colocar um monte de gente do time de DevOps gerenciando esses acessos temporários com algumas ferramentas que já tem, que agora eu não vou lembrar o nome dessa ferramenta, mas ela dá um acesso por um certo tempo e grava tudo que uma pessoa faz dentro de um terminal, então essa pessoa tem esse acesso temporário, só que ainda assim não dá para você ter uma gestão do que está sendo rodado ali dentro, e a gente se coloca numa posição mais assim, nós te damos um console, você pode acessar seu serviço, só que tudo que você rodar aqui vai passar por uma camada de review. A gente dá um ferramental para que as pessoas consigam fazer a alçada de aprovação de scripts que você roda em serviços, ou então de scripts que você vai rodar dentro de um banco.
Você vai montar uma query no banco, você vai montar uma query num banco lá no SQL seu, e aí você pode usar o cliente, que você vai rodar direto, ou você pode usar a gente, que quando você terminar a sua query, colocar lá e mandar, ela vai para um review, para um certo time, a gente tem controle de acesso para usuários, diferentes níveis de acesso. Então a gente é esse meio de campo que a gente quer ajudar com que os DevOps parem de ter tanto trabalho braçal, consigam automatizar e delegar mais os acessos de uma forma mais simples e bonita para o dia a dia deles, porque hoje em dia o time de DevOps tem um papel estratégico muito grande, mas está ocupado demais em muitas empresas, não em todas, mas em um número significativo, em fazer essa gestão de acesso para desenvolvedores. E eu entrei na Runops tem alguns poucos meses, acho que tem 3 ou 4 meses que eu entrei. Eu tenho um amigo conhecido do mundo profissional, a gente se conheceu em 2015 num meetup de vinho, a gente mantém muito contato ainda. É que ele não é um conhecido, mas a gente não pode se falar amigo, a gente se encontra pouco, é um amigo profissional, um bom colega profissional, um colega de profissão muito bacana, que tinha o contato do fundador da Runops, e eu tinha chegado a ele e falado, cara, eu tô numa empresa maior, tipo, realmente não é pra mim essa praia. Se aparecer alguma startup aí, eu tô contatando uns amigos, eu realmente quero voltar para esse mundo. E a Runops estava precisando de alguém que pudesse tocar a experiência web, a experiência do desenvolvedor deles. E então, meu papel lá dentro hoje é ser o responsável pela experiência do desenvolvedor que usa na web a Runops. Nós temos uma CLI, né, uma Command Line, que é tipo uma ferramenta que você instala com NPM, você consegue usar a Runops, mas não é tão fácil de usar, o onboarding não é tão prático. Uma empresa com mais ou menos 1 ano de vida é normal que ela seja bem difícil de usar. E agora com esse investimento seed, não só eu, mas como mais uma outra pessoa chegou, para cada um de nós somos em 4, temos um fundador e 3 principal engineers, cada um cuida de uma área da empresa. Tem o Sandro, que ele está tocando o agente, é o serviço que roda na infraestrutura do cliente. O Daniel, ele toca a nossa API, né, tudo que passa pela Runops fica na mão do Daniel. O Daniel está na empresa já também faz mais tempo, desde a aceleração. E eu, junto com o Sandro, cheguei agora onde eu toco a experiência web do desenvolvedor. Então, tudo que o desenvolvedor vai ver, o painel de controle, toda a gestão que antes só tinha por CLI e às vezes nem pela CLI, eu estou sendo responsável por construir essa experiência web para desenvolvedores na empresa. E, como qualquer startup, nós estamos correndo para simplesmente não morrer. Nós temos um faturamento, nós temos uma estratégia de faturamento por investimento, nós estamos mirando numa série A no futuro já, estamos olhando para o que a gente vai fazer, mas é o que eu falei agora há pouco, nós estamos construindo algo, temos um caixa legal para rodar por uns tempos e espero que em breve as pessoas consigam olhar para o Runops com um carinho bem grande, é o que a gente está tentando construir, uma ferramenta ótima para desenvolvedores. Aceitamos feedbacks e xingões, nós estamos aqui para isso. É uma startup bem early stage, né? Tipo, 4 pessoas agora e vamos rodar sempre mais um tempo, mas está sendo sensacional. Isso é bacana demais, né? Você vê a empresa crescendo, evoluindo, e eu consigo ouvir na sua voz a satisfação de fazer parte disso tudo, né? E, Matheus, a gente está conversando aqui desde o teu tempo de você começar trabalhando lá com a empresa que estava te dando lá o Vale Refeição e o Vale Transporte, até você estar numa empresa com aporte de capital aqui de $1 milhão e tocando o barco à frente. E você falando das dificuldades que o seu irmão está passando no começo dele, o que você passou e como é difícil também. E olhando para o nosso grupo aqui dos programadores, onde tem tanta gente começando ou tentando seguir caminhos semelhantes ao seu e de tantos outros nessa área, o que você teria a recomendar para essas pessoas? O que você diria assim, que o caminho explora isso, explora aquilo? O que seria a sugestão para você, para essas pessoas que estão começando a engatinhar nessa trilha? Olha, eu não sei. Eu não sei o que o mercado realmente exige dessas pessoas hoje em dia. Eu tenho uma ideia, por conta do que o meu irmão me conta e como é que está sendo a experiência dele. Ele tem, acho que ele está uns 5 meses no primeiro emprego dele como desenvolvedor. Eu tenho uma ideia, então assim, o que talvez daria de conselho? Talvez eu daria um conselho muito clichê. Mas tem uma coisa que eu sinto falta em profissionais mais jovens, e eu não sei se todos os meus colegas de profissão mais experientes têm essa mesma coisa, mas eu acho que eu posso dizer o que eu sinto falta nesses profissionais mais jovens, por relação amplas, não vou entrar em detalhes de tudo, mas são 2 coisas. Uma é, assim, uma impecável interpretação de texto. Linguagem, linguística, é um termo que as pessoas às vezes olham isso como uma coisa de humanas, mas linguística, ela é matemática. Inclusive tem aí teoria da informação de Shannon e Weaver, que é também conhecida como teoria matemática da informação, e toda a estrutura lógica de você conseguir interpretar um texto, entender todas as ambiguidades, todas as subjetividades,
Toda essa prática, ela vai dar um reflexo muito grande em como você entende programação. Porque a sua interpretação de todos os detalhes, subjetividades do que está acontecendo naquele código, tudo que aquelas linhas, aquela lógica está fazendo, todo aquele seu nível de atenção de detalhe, ela vai ser bem treinada com uma boa lógica. E sim, lógica se aprende em filosofia, lá atrás. Então, reforçar isso, acredito que vai te fazer uma pessoa mais analítica. E acho que no mundo da programação, se tem uma coisa que você quer ser, é bastante analítico. E a outra coisa que eu sinto bastante falta em profissionais mais jovens é talvez um interesse maior eu já usei esse termo hoje, mas é de escovar bit. É de realmente entender como o computador funciona. Você não precisa escrever em binário, você não precisa ir lá e aprender assembly, você não precisa fazer essas coisas. Mas o que é a responsabilidade da memória? O que é do processador? O que é um processo? O que o HD tem a ver com essa história toda? Como é que é uma arquitetura computacional por cima? Isso, cara, isso não é um assunto de anos de estudo. Você consegue entender superficialmente isso numa semana, em meia dúzia de artigos no Wikipedia, sabe? Não é um negócio que você precisa ir muito longe. Mas entender como o computador funciona, entender como é que é a interpretação do computador comparado com o mundo, entender esses detalhes, é o tipo de coisa que eu mais sinto falta. Eu, quando comecei, não tinha isso também, não tinha esse conhecimento tão profundo. Foi quando eu entrei naquela startup que eles basicamente chacoalharam e ativaram aquelas coisas que eu tinha aprendido no Senai, mas não tinha dado atenção devida. E isso faz uma imensa diferença. Pelo menos conhecer superficialmente essas coisas seria, assim, sensacional. Pouparia muito tempo de você como um profissional, começando agora, ficar perdido por horas num problema relativamente simples, sabe? Que um pouquinho de computação te daria uma clareza. E claro, sem querer desvalorizar o primeiro ponto que eu falei, né? Isso e uma ótima, impecável interpretação de texto é imprescindível para você conseguir ser bom em lógica. É um pouco difícil você ser muito bom em lógica e não conseguir interpretar um texto. É um pouco difícil. Eu não sei se eu conheço um caso onde uma pessoa é um ótimo programador e não sabe interpretar texto. Tem um caso de um conhecido que ele tem dislexia, é um ótimo programador, e mesmo com a sua dislexia, você consegue entender que ele tem dificuldade de ler as coisas, mas quando você fala uma coisa para ele, ele consegue entender todas as nuances, subjetividades, ambiguidades, ele consegue pegar aquilo, e aí que você vê que foi a prova dos 30, dos 20, de cada lugar as expressões diferentes, prova de ensino um número aqui, de que realmente ser muito bom em entender comunicação vai te fazer ser um melhor programador. Excelentes recomendações. E, Matheus, com tanta tecnologia que você lida e tanta coisa que você está trabalhando e a tua experiência nessa área, tem alguma coisa da área de tecnologia que você admira e que você não necessariamente trabalha hoje, mas que você gostaria de estar trabalhando talvez algum dia? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não tenho algo específico que eu gostaria de estar trabalhando. Eu acho que eu conseguiria responder com o que eu não gostaria de estar trabalhando, mas eu gosto de resolver problema. Tem problemas que são meio entediantes e eu não vou querer fazer, mas eu gosto de resolver problema. Então, cara, eu nunca me imaginei construindo solução para ajudar DevOps. Mas alguém me falou que tinha um problema, eu gostei dele e agora a gente está aqui. Então, não vai ter alguma coisa específica. Eu não vou ser aquele programador sonhador que gostaria de trabalhar aqui ou ali. Me dá problema, é o que eu mais fico feliz. É muito bacana. E por falar em problema, uma das coisas que você mencionou para mim aqui é que a sua vida de ciclista e montador de bicicletas. Dá para você contar um pouquinho sobre isso para a gente? O que você anda criando, o que você anda fazendo com bicicleta? Consigo, sim. Cara, pior que assim, bicicleta era uma paixão da infância. Eu gostava muito. Eu mexia na minha bicicleta, eu aprendi a fazer. Eu tinha acho que 10, 11 anos de idade, eu já não levava minha bicicleta na bicicletaria. Só que isso se apagou com o tempo, um monte de mudança. E no início do ano passado, antes de eu ter consciência, antes de muitos de nós termos consciência que viveríamos num período pandêmico, super complicado, eu resolvi voltar. Poxa, eu estou ganhando bem, por que não, né? Vamos brincar de ciclismo de novo. E eu comprei uma bicicleta que ela nem está mais comigo hoje, mas a partir dela eu comprei um quadro, comprei umas peças, aí comecei a montar uma bicicleta, que é uma bicicleta conhecida como bicicleta fixa, que ela tem uma engrenagem fixa,
Então, geralmente essas bicicletas elas não têm, nenhuma bicicleta fixa, ela tem câmbio, então é uma velocidade só, e elas também geralmente não têm freio. Porque, como ela é fixa, você usa o próprio pedal para segurá-la. E é como se fosse uma bicicleta de velódromo. Não sei se alguém já viu como é que funciona uma bicicleta de velódromo, mas ela não para de pedalar, não existe parar de pedalar nela. Enquanto a roda de trás gira, o pedal gira junto, não tem opção de você parar. Foi muito famosa entre mensageiros de bicicleta em Nova York, Chicago, e depois expandiu pelo mundo. Só que tem um tipo de corrida que se chama Criterium, que eu acabei me apaixonando, que é uma corrida de rua com bicicletas fixas, onde tem algumas regras, a bicicleta não pode ter câmbio nem freio e tem que ser fixa. É uma bicicleta de alta velocidade no meio da rua, eles fecham as ruas, né, mas são 40 ciclistas correndo em torno de 50 quilômetros, 1h20, 1h30, e são bicicletas sensacionais, extremamente simples, super bonitas, super estilosas, não tem nenhum fio passando por elas, bastante agressivas, né? Eu tenho uma bicicleta de rua que eu falo que o meu foco é a bicicleta de andar na rua, apesar de ela ser fixa, eu andar extremamente confortável, eu tenho que parecer com muito sucesso um vovozinho andando de bike, porque é a minha bicicleta de ir nos lugares, me deslocar, ela tem que ser extremamente confortável, mas eu tenho minha bicicleta, inclusive eu estava hoje mexendo nela, tenho uma bicicleta de corrida que eu mesmo montei, e eu tenho montado bicicletas do mesmo estilo para amigos e conhecidos, e fazendo disso um hobby para pelo menos bancar uma parte do prejuízo que o hobby me dá. Hoje eu monto e estou com sucesso, ainda no início, mas me tornando uma referência técnica para esse mercado de competição, que ainda é fraco no Brasil, mas a gente tem, inclusive, tem uma corrida em janeiro. Eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir, por uma série de fatores, mas ano que vem tem uma corrida de volta em São Paulo, eu vou participar. São essas mesmas corridas, sem freio, sem marcha, 40 ciclistas competindo por um lugar e, cara, uma animação sensacional. Esse hobby tem sido basicamente minha terapia ocupacional durante a pandemia. Que sorte que eu escolhi esse hobby, porque agora, quando me estressa, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu ponho meu fone com cancelamento de ruído, ponho uma música e começo a mexer nas bicicletas, fazer trabalho, sabe? Trabalho assim que às vezes minha namorada quer me matar, que ela olha pra mim e fala como é que você tem paciência, que é limpar todas as paredes de uma rosca, que as pessoas não têm noção que às vezes uma rosca, um negócio rosqueado, uma peça rosqueada na bicicleta pode custar R$ 1.000. E são caríssimos, são roscas feitas com uma precisão absurda. Então, às vezes, eu tiro e faço uma limpeza bem, bem detalhista, uso uma câmera para me ajudar a olhar em detalhes, para não garantir que não vai ter nenhum pó, que aquilo lá tem que entrar perfeito. Tem sido, sim, sensacional um hobby para poder me tirar um pouco do computador, mas no fundo, o contato com tecnologia que eu tenho nele também é bem grande, com ferramentas e coisas super tecnológicas. Depois, quando o hobby começa a ficar quase sério, você não consegue voltar atrás. E agora eu saio da tecnologia da frente do computador para mexer com computadores, só que muito, muito menores e muito mais precisos. E, Matheus, você teria dicas de livro, música ou filme para os nossos ouvintes, não necessariamente sobre tecnologia? Alguma dica? Eu não sou uma pessoa dos filmes, não é para mim. Eu acho que eu recebo, inclusive, julgamentos por isso, mas filme não é comigo. Música, eu só uso música praticamente como uma ferramenta para o trabalho. Eu não sou uma pessoa que vai saber muitos artistas, infelizmente. É uma coisa que eu até gostaria de melhorar. Mas livro eu tenho algumas coisas sim. Eu acho que o meu livro favorito é o livro mais entediante que uma pessoa iria ler. E, inclusive, você não consegue comprá-lo em qualquer lugar, porque fizeram tantas traduções que é muito difícil achar o original, com as escritas originais e tudo mais. O livro, eu posso indicar, inclusive, a editora dele, tudo certinho, para quem quiser ter essa curiosidade. Ele é o Discurso do Método e Ensaios, de René Descartes. Ele é um livro de 1637 e ele é um livro extremamente reescrito. Então é muito difícil de achar um bom dele, com todos os ensaios do René Descartes. É da editora Unesp. Eu não sei se tem mais algum traduzido no Brasil que consegue ser tão fidedigno ao original quanto esse. Ele é um livro que é muito interessante historicamente, porque ele passa no período em que Galileu Galilei sofreu aquela represália da igreja por falar que a gente pensava que a gente girava de um jeito estranho e na verdade era de um outro jeito, ao redor de uma série de planetinhas que a igreja represou ele pra caramba.
É legal de analisar o contexto histórico porque o Descartes ele fala desse período durante 80 páginas e depois tem mais 300 páginas que é considerado o início da matemática, que é como a gente conhece hoje. O que a gente entende da matemática e de cálculo foi muito estudado, muito passado pelo Descartes nesse livro. Esse livro é considerado um dos livros que agrupa as matemáticas, como era entendido antigamente, com a matemática que a gente conhece hoje. São 4 livros dentro de um, são 3 ensaios, se eu não me engano, faz um tempo que eu li isso aqui. E é bem entediante se você não gostar do assunto, mas é, assim, esclarecedor sobre matemática. Então, para pessoas que querem ir para um mundo de programação funcional, como foi o meu caso uns anos atrás, dá uma olhadinha em como que matemática funciona, que é completamente diferente como cálculo funciona. Minha melhor recomendação, super entediante, porém minha melhor recomendação. E depois disso, um livro extremamente divertido para quem quiser entrar em economia. Eu falei super bem de economia e software conversando juntos. É um livro chamado Uma Breve História da Economia. Tem uma breve história de insira alguma coisa aqui, tem vários, mas esse da economia é muito legal, porque ele passa sobre economia de uma forma super resumida e divertida. Depois disso, se você gostar desse livro, você vai cair em um monte de livro de economia, mas esse dá uma introdução, dá para ver algumas coisas, e a gente consegue ver nesse livro até algumas analogias com o mundo de software, algumas escolhas, e é bastante legal como você consegue intercambiar conhecimentos nesses dois mundos a partir desse livro. Ótimas dicas, ótimas dicas. E, Matheus, você quer divulgar alguma informação para contato, alguma rede social, alguma coisa que você queira mencionar aqui, o site? Olha, quem quiser falar comigo sobre qualquer coisa, acho que pode me encontrar mais fácil no meu Twitter. Meu Twitter é aquela junção de letra que ninguém sabe reproduzir, MTM Rocks, só que no lugar de um O é um 0. Eu tô sempre lá, eu tô sempre online, pode chamar a qualquer momento. Acho que a única coisa que eu poderia falar que é, podem me incomodar sobre qualquer assunto por lá. Acho que é o único lugar que eu poderia divulgar a respeito. Ficaria feliz de receber mensagem das pessoas lá. Ótimo. E, Matheus, eu queria te agradecer aqui novamente pelo teu tempo aqui. É um sábado, a gente está conversando aqui e você está aqui compartilhando todo o teu conhecimento, a tua história aqui com a gente, que são muito engrandecedores. Te agradeço muito, te desejo um enorme sucesso na RunOps e na tua carreira. E um forte abraço para você, cara. Eu que agradeço, foi sensacional esse papo, me fez lembrar de momentos sensacionais da minha vida, então eu agradeço por permitir isso, por ser parte disso. Espero que as palavras cheguem às pessoas com carinho, porque eu tenho imenso carinho pela comunidade de tecnologia. Gostaria muito de que, se tivesse qualquer dúvida, interesse sobre qualquer coisa que eu falei, por favor, me chamem, vai ser sensacional. Novamente, obrigado a você, Marcelo, por fazer isso acontecer. Muito obrigado, foi um prazer, um forte abraço, cara. Outro, tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.